Se a gente conseguisse colocar um pouco no Brasil de hoje, agora que nós chegamos, a tirania do judiciário e o direito de resistência, temos esse caso concreto, que é o caso do presidente Lula, que nesse momento está cercado, está ali ameaçado, um processo que a gente... Então, dentro da minha interpretação, ele é uma medida de exceção. Como é que você interpreta isso? Como é que você Por que eu acho que é uma medida de exceção? Isso. O IDEU chama de processo penal de exceção. Como é que eu observo isso? Tá. Por uma série de condutas em que a leitura feita pela mídia, que empodera a ralé, depois eu posso explicar esse conceito, é reificada, ou seja, eles interpretam esses fatos isoladamente, só que na realidade é um processo, não é um fato isolado, né? E você observa uma contumácia, uma presença contínua de atos que esvaziam de sentido direito e do uso do processo só como uma maquiagem para ter um conteúdo de pura persecução política. Isso, para mim, depois de ontem, ou depois da última ordem do juiz Moro, está claro, está atestado que é uma persecução política o que realizam contra o presidente Lula, não tem nada de jurídico. Não há a mínima preocupação em aplicar a mais singela regra do que pode se chamar processo. Tá. Né? É nitidamente o que a gente pode chamar de um processo estanilista. Ele começa sabendo o resultado e não há nenhuma preocupação com o regramento nenhum. O regramento existe só como aparência, não como conteúdo. Nesse caso do Lula, posso dar como exemplo. A acusação, para mim, é insuficiente do plano lógico. O sujeito é o líder de uma organização criminosa. O sujeito é acusado de ser o líder de uma organização criminosa que desvia bilhões da Petrobras, é o que se diz na acusação, para ganhar como presente a reforma numa cozinha de um apartamento de 5ª categoria. Então, quer dizer, o sujeito é inteligente o suficiente para montar o desvio de bilhões, mas burro para na hora de se remunerar por isso. Então, é evidente que o que houve ali... É porque esse imóvel podia ser... Estava claro que houve uma troca ali, né? Segundo, a própria formulação do que eles interpretam como corrupção. Tradicionalmente se entendia o quê? Corrupção é uma relação a dois. Ele é um crime que não se pratica sozinho. Não pode, né? A extorsão, sim. A extorsão pode ser praticada sozinha. Mas quando você é acusado de corrupção, se pressupõe a dois. Você tem um sujeito que oferece uma vantagem e o outro que aceita essa vantagem em troca de praticar um determinado ato. Por que se falava determinado ato? Porque a corrupção ativa, o Código Penal descreve assim mesmo. Oferecer uma vantagem ou uma promessa de vantagem a título de obter um resultado de uma conduta administrativa. Ponto. Agora, o Código Penal, até por uma imprecisão, ele não fala assim na corrupção passiva. Ele fala... o texto dele é receber uma vantagem a título do exercício da função pública. Como é que se interpretava? De uma forma lógica, sistema e vamos dizer, que reduza o sentido das, vamos dizer, amplitude de condutas que podem caber dentro dessa norma, a interpretação restritiva que se deve ter no direito penal. Portanto, se entendia que tanto a ativa quanto a passiva necessitaria, vamos dizer, de ser uma troca, de uma vantagem, uma promessa de vantagem por uma conduta administrativa específica. Chamado... Ato administrativo. De ofício. Isso, de ofício e tal. Tudo bem. Isso eles acabaram dispensando nesse processo. Falaram, não, ato de ofício não é importante. Tudo bem. Por quê? Porque diz a lei que basta o exercício da função como no julgamento do mensalão. Não. Mas, veja, mesmo que você considere que seja o exercício da função pública, tem que haver uma troca. Ou seja, eu tenho que chegar para o sujeito e falar para ele, vou te dar uma ajuda. O cara fala, legal, o que você me faz em troca? Eu falo, eu vou ver durante o cargo. Ou então o cara fala, me dá uma ajuda aí, que eu vou te ajudar enquanto eu estiver no cargo. Tem que haver uma conversa. Tem que haver uma comunicação, tem que haver uma articulação entre duas pessoas. Isso nem de perto se prova no processo e nem se preocupa em provar. Não diz o processo... Então, calma, deixa eu terminar. Então, não se prova nem essa concepção mais equivocada, elementar que eles têm. Não se prova. Mas pior do que não se provar daí. Aí começam a se construir teorias fraudulentas do direito para tentar, com essas teorias, substituir a prova. Exatamente, explica isso, isso é muito importante. Mas aceitando qualquer coisa como prova, eu vou dizer o seguinte, porque vocês vieram lá, o Léo falou, primeiro, o depoimento do Léo não é nada, ele é corréu, não vale nada, ele não é testemunho. Ele não dá aquele depoimento sob obrigação de dizer a verdade. Léo Pinheiro, salvar, né? Ao contrário, ele quer... E como é que é o mecanismo de salva? Todo mundo sabe, quer dizer, que você tinha que apresentar crimes graves e apresentar provas. De alguns ele apresenta prova, de outros não. Desse ele não apresentou. Né? Pedro, você está falando do Léo Pinheiro, do diretor da OAS. Diretor da OAS. Só para o pessoal acompanhar. Então, esse sujeito, ele veio e imputou ao Lula... Ele, aliás, não imputou nada. Ele falou que houve e tal. E quando perguntam para ele...
se houve alguma conversa no sentido de praticar ou fazer alguma coisa. Não houve conversa, mas estava intuído. Subentendido. Você tem que provar o intuído. É difícil provar? É difícil mesmo, porque você tem que tomar cuidado para prender as pessoas. Quer dizer, então, quer dizer, o difícil provar não é motivo para você não ter prova. O difícil provar é que é difícil provar. Né? Quer dizer, se o sujeito for um corrupto, quanto mais, como a gente sabe de 1000 histórias aí, o cara não tem vergonha de falar, não. Né? Aliás, é muito negociado isso. Teve gente gravada aí negociando coisa. Né? Quer dizer, então o mundo não é assim. Quer dizer, se o sujeito não foi provado que ele conversou, é porque provavelmente não houve conversa mesmo. Então, e não havendo a conversa, não é crime. É só falar, o cara recebeu uma vantagem, uma cozinha. Pode ser um presente. Presente não é crime. Você pode falar, é antiético, é ruim, tá, resolve isso na urna. Fala pro povo que ele fez isso, vamos ver o que o povo fala. Agora, isso não é crime. Quer dizer, não é verossímil. Eles falam que é o contrário. Não há outra hipótese verossímil que não de corrupção. Ao contrário, não é verossímil que haver corrupção. Não cita contrapartida alguma? Não, ele cita a contrapartida, que seria mas o que ele não cita... Não, a contrapartida do dada Lula. pelo Lula. Não, nenhum ponto. Não. Na acusação falam em 3 processos, 3 contratos de Petrobras. Só que não foi provado nenhuma relação do Lula com esses contratos. O que o Moro faz? Não, então nunca falei que tinha relação com o Petrobras. A primeira coisa que ele está fazendo julgando esse caso. Porque ele teria competência. Ele teria que ter declinado da competência e mandado para outro juiz aqui em São Paulo. Mas segundo, quando ele fala que não tem contrato da Petrobras, ele aponta genericamente atos futuros. Ele pode até ter algum sentido nisso, futuros. Mas você tem que provar que houve pelo menos um diálogo. Que seria atos futuros, mas tem que provar que houve um diálogo, uma promessa de atos futuros. E como é que você faz aí quando a sua... é uma coisa que eu acho assim... Porque senão você vai criminalizar só o mero presente. Mas o Lula foi condenado por atos futuros? Foi. É isso que o doutor Pedro Serrano, professor Pedro Serrano está dizendo aqui. Isso aí está na resposta que o juiz deu ao embargo de declaração da defesa. Por isso que embargo de declaração é um recurso importante. Porque você torna claro, às vezes, o sem sentido da decisão. Agora então explica aí, porque... o senhor está falando isso, eu ia perguntar a questão que todo mundo fala, que é o fato do apartamento não ser propriedade do presidente. Isso é uma outra discussão. Dele ter sido leiloado, dele ter sido... Isso é uma outra discussão. Se não houve, se não é propriedade... Isso, não é isso. Pois é. Ele não teria recebido vantagem alguma. Pois é. Mas o jatador de barato que recebeu, vai dizer que está vamos dizer que está lá no nome do Lula na escritura, não está. Mesmo assim, teria que... O apartamento, aliás, não está em questão. Não é o apartamento que seria vantagem, seria a reforma. O apartamento era dele mesmo. Ele foi lá... Dele não. Ele tinha a possibilidade de ser dono. Pode ter, mas aquele apartamento do triplex ele não tinha. Não tinha. O que se coloca como vantagem seria a tal da reforma da cozinha lá. Então, é isso que seria vantagem. Agora, essa vantagem, veja, primeiro que ela é diminuta em relação ao que seria o suposto benefício, que é incongruente. Mas segundo, que não há prova de que houve promessa de nada em troco daquilo. E pelo pouco valor, o que te diz assim, a intuição imediata do fato é que é um presente. É muito grave. É um presente, não é uma corrupção. Então, isso aí já é um processo. O processo penal no mérito contra o Lula é muito fraco. Eu diria que é quase ridículo. Entendeu? Qualquer jurista minimamente distante, que não esteja envolvido em questões, essa afetividade colonial que tem a sociedade brasileira, uma parte dela, que não esteja envolvido nessa afetividade autoritária, ele vai observar isso, porque eu não consigo entender como é que uma pessoa que conhece direito olha isso e acha razoável. Não há razoabilidade, só se ele estiver muito movido por razões ideológicas, como eu acho que o juiz está e o promotor, nesse caso, está também. Ideológicas ou políticas? Ideológicas. Eu acho que não é só político. Eu acho que as pessoas acham que tem uma condição superior moral ao resto da sociedade e que tem condição de purificar essa sociedade. E a missão, né, inclusive? É claro, e a missão. É como Weber fala dos estamentos. Eles acham isso mesmo. Eles julgam os outros com muita rigor. Agora, a si mesmo se julgam com uma certa tolerância. Você vê que a questão do auxílio moradia é visto... Não, aí... Mas o foco só não... Ou seja, então, quer dizer, a visão moral vale para os outros. Então, quando o sujeito se acha superior moralmente aos outros, é o tipo mais perigoso humano que eu acho que existe para a coletividade, né? Isso já Platão falava na República, né? Depois eu conto a história se quiser. Mas esse tipo é o mais perigoso para qualquer vida democrática e livre, né? Quando ele se acha superior moralmente, ele se acha na condição de e muito preocupada com a declaração. Posso fazer um pedido? Deixa eu terminar de explicar para as pessoas o processo, porque senão a gente... o que ninguém está falando aqui é isso. Exatamente. Na sociedade agora, o que eu vejo assim, nenhuma televisão, ninguém está falando é isso. Então você tem, veja, esses problemas que são questionáveis, pelo menos, no ambiente do processo do campo material. Você teve uma série de sinais estranhos durante o processo. O presidente do tribunal já falando que... adiantando condenação antes de ter sido julgamento.
o prazo do recurso, que foi muito sintético, né? Você tem uma série de coisas que são aparência de... O Supremo Tribunal Federal, o voto de Minerva lá, numa competição que eu acho que... Primeiro, o Supremo muito pressionado, dono de rede de televisão indo pressionar as pessoas lá. Militar ameaçando de dar golpe subliminarmente, se não decidir da forma que ele quer, achando, olha como se acha superior moralmente. O Supremo tem que decidir do jeito que eu quero, porque eu que sou o dono do que é certo e que é errado. Não é a Constituição, né? Não são os valores da civilização. São eu sou superior, o ser humano superior. A palavra príncipe vem daí. É o primeiro cidadão. A ONU criticou isso. A ONU criticou isso. Mas eu estou te dizendo assim, isso tudo mostra o quê? Um Supremo não independente. Vamos ser objetivo. Ninguém respeitou a independência do Supremo. Aliás, houve lobby dos dois lados, que ele virou um foco de lobby. Ninguém fala isso na mídia. O judiciário pode ter lobby. O judiciário tem advogado para ir lá e falar. Em favor de... Tem promotor, tem procurador, tem Ministério Público para ir lá falar no outro sentido. Pronto. O judiciário tem que ser respeitado. Tem que se respeitar. Não devia ser televisionado como foi. Né? Quer dizer, o judiciário tem que ter, ele significa para a sociedade a representação da ideia de prudência. E o que manifesta essa virtude da prudência? Os direitos. Antes de condenar alguém, deixa eu ouvir ele. Eu não vou ir pela imagem, pelo que fala a turba, eu não vou querer ser simpático à turba, eu vou querer aqui aplicar esses direitos e esse modo civilizado de existir. E não foi isso que a gente viu lá. Mas tudo bem, mas o voto de Minerva, que é o chamado voto de Minerva, que é a da Rosa Weber, ela demonstra, para mim, está claramente pressionada, porque ela vai fundamentando, você não sabe, ficou uma incitação imensa. O que essa mulher vai decidir? Ela não dá a dica do que vai decidir, no fim a decisão dela é contraditória. Eu, no mérito, acho que tem razão. Ele deu a entender claramente. Claro. Eu interpreto de acordo que tem que haver trânsito de julgado, segundo a nossa Constituição, mas por causa da colegialidade, o que é um argumento meio sem sentido, porque ali estava reunido o colegiado, o próprio colegiado pode mudar o seu... Então, aliás, o colegiado chamou aquilo para ver se ia mudar. Até no sistema de precedentes, é normal isso nos Estados Unidos, que você viu que o precedente obriga as cortes inferiores, não a própria corte. Você viu o comentário do Lewandowski? Que ele disse, então, mas se dessa forma nós não vamos mudar nunca. Nunca é uma jurisprudência. Então, mas tudo bem. Então, isso já foi um negócio que, para mim, já é mais um problema. Aí, o pior. O julgamento termina às 2 da manhã, antes dele ser publicado, dele ser escrito. O julgamento não está escrito. O que vale é o escrito, não é o que a gente vê na TV. Manda-se prender a pessoa. Sem terminar também... Esse julgamento. Isso, sem terminar também, vamos dizer, o fim da jurisdição de segundo grau, ou seja, os recursos que ali caberiam. E é feito com uma pressa que me impressiona, quer dizer, assim, você tem o julgamento até 2 da manhã, de manhã estava pronta a ordem, porque não tem lógica não estar pronta, né? Portanto, sinceramente, quer dizer, isso demonstra o quê? Uma ausência de prudência usada à violência estatal. Mas mais do que isso, como não foi publicada, como nada aí estava escrito no Supremo, como nada foi publicado, disse a defesa de Lula na televisão, que eu creio que seja verdade, que eles não foram nem intimados da primeira decisão de embargo. Exatamente. Quer dizer, não se completou-se. Como esse ciclo formal não se completou, o tempo formal, o ato de prisão, ele não é inválido só, ele é inexistente. Celso Antônio apontava isso nos atos administrativos, vale para qualquer ato público. O ato que não completa o seu ciclo formal de aperfeiçoamento, ele não é um ato existente. Ele é inexistente. Na prática, isso quer dizer que ele devia não existe. Não, a rigor devia ser isso. Mas você não pode ignorar, porque a polícia vai lá te bater a porta. Isso. Então, calma, deixa eu explicar isso, porque a gente tem que ter calma, porque senão não consegue entender, né? Mas vamos lá. Então, isso é um ato inexistente. Mas tudo bem, vamos dizer que seja um ato ilegal ou que tivesse validade. O Lula tem direito a resistir, ele não precisa usar do direito à resistência. Porque o que comanda essa ordem? Ela fala, eu dou 24 horas para o presidente se apresentar, uma oportunidade a ele, ou um direito que ele pode exercer. O que ele está dizendo? Cumpra-se essa ordem só daqui a 24 horas. Com isso, o juiz demonstra, primeiro, que não havia perigo do presidente se evadir. Porque se houvesse, ele teria talvez até encarado... Correr. Então, não havia motivo real para correr. Nenhum motivo concreto. Então, teria que observar o regramento formal. Segundo, ele diz que o tal do embargos de segundo grau, ele, o juiz que decide, que dá ordem, não seria um embargos protelatório. Ora, não é ele que conhece. Patologia protelatória, ele chama. Mas não é ele que conhece esses embargos. Como é que ele vai saber? O embargos não foi proposto para ele saber que é protelatório, primeiro. Segundo, não é ele que julga, é o tribunal. Então, para ele, a opinião dele, se ele acha protelatório ou não, é o problema dele. E como que ele julga algo protelatório, inclusive antes de ser proposto? Mostra muito uma predisposição, quer dizer, a parcialidade do juiz o tempo inteiro teve contumazmente presente.
inclusive especial nesse momento. Quer dizer, é um ato muito grave, porque ele deixa claro a forma como ele foge da rotina, a forma como ele foge da lógica processual, mostra claramente a intenção de perseguir, aprisionar logo. O que se quis evitar aí? Não a resistência física, não a resistência ilegal, não a resistência violenta, a resistência legítima. Evitar que o Lula recorresse, evitar que o Lula procurasse mudar a decisão dentro do judiciário. Se procurou, em suma, se agiu como juízo de exceção, negando a jurisdição ao presidente. E a qualquer pessoa, não a um líder popular, alguém que representa uma parcela dessa sociedade. É claro que há uma grande intenção de muita gente de persegui-lo politicamente. Isso não é ocasional. Quando você observa o que é o desvio de poder, que é uma das grandes características, a meu ver, da exceção, ele não é algo percebido, porque ele é uma fraude. A pessoa diz que está praticando. O processo está ilícito. Estou fazendo aqui um processo regular, mas no fundo eu não estou fazendo, é uma fraude. As pessoas confessaram. Elas confessavam, inclusive. Tal. Ou seja, você. A lógica da exceção, da medida de exceção, é uma fraude mesmo. Então é evidente que você não vai revelar ele explicitamente. Ninguém vai assinar embaixo que estou praticando um ato tirânico. Toda tirania se esconde. Né? Mas os sinais são dados. Na hora que age dessa forma, para mim, foi o principal sinal em todo esse processo de que há ali uma clara, evidente, taxativa persecução política ao presidente.